Não. Olá. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Só mais alguns minutinhos, ver se mais alguém entra com a gente. E aí a gente já dá início para a nossa terceira roda de conversa. Conversas para o futuro. E aí, a Aninha vai tomar banho comigo, falou? Certeza? Olha lá, hein? Tem meia hora. Olha só, temos a Carol com a gente hoje na Colômbia. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Olá, a Cíntia de Sorocaba. Estamos esperando mais, vou esperar mais um minutinho, ver se mais alguém entra e a gente já dá início agora. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Enquanto a gente vai começando, talvez mais alguns colegas ainda cheguem, a gente vai adicionando eles aqui na sala. Então, sejam muito bem-vindos à nossa terceira roda de conversas para o futuro. Uma ideia, né, da CSA Brasil para a gente manter esse contato com as pessoas que já fazem parte de uma CSA ou também que têm interesse de saber de uma CSA nesse período em que a gente não está fazendo atividades presenciais, né, como são os nossos costumeiros cursos de formação, tanto na cidade de Botucatu quanto no país inteiro. Então, hoje, estou contando aqui com o meu colega Wagner Santos, a nossa colega também, a Cláudia Vivaco, infelizmente ela não vai poder participar hoje com a gente. Ela passou por um procedimento cirúrgico odontológico recentemente e daí hoje ela está de molho, está só acompanhando a gente, mas tranquilo, né? Eu vou seguindo junto com o Wagner. Então, assim como foi as nossas últimas duas rodas de conversa, né? A proposta é a gente se apresentar aqui na sala, eu e o Wagner, para quem não nos conhece ainda, e depois disso a gente vai fazer uma pequena apresentação sobre o CSA, também falando um pouco dos princípios do movimento, e depois dessa apresentação a gente abre para perguntas, para colocações que vocês queiram fazer, podem também usar o nosso chat para poder enviar alguma pergunta, e a gente, depois dessa pequena apresentação, a gente abre então para a nossa roda de conversa. Então, eu sou Ariel Molina, sou agroecólogo, faço parte da CSA Brasil desde a fundação, faço parte do Comitê Internacional também da Urgência, que é a nossa rede internacional de CSA, e venho aí junto com o Wagner e a Cláudia, já agora, né, Wagner, julho de 2020, completando aí 7 anos de trabalho junto, né, a Cláudia e o Wagner. A Cláudia e o Wagner um pouquinho mais de tempo com o CSA do que eu, mas foi lá em 2013, na cidade de Botucatu, que a gente se encontrou, né, muito participando da primeira CSA que tínhamos na época, que era só a CSA Demétrio, mais alguns focos, na CSA Campinas, CSA Maria da Fé, e hoje aí estamos no país com mais de 150 CSAs em operação, com mais de 200 pontos de retirada, então um movimento que tem crescido muito, não só no país, mas na América Latina inteira. Então, eu vou passar para o Wagner para a gente iniciar a nossa apresentação e depois disso a gente vai interagindo com vocês para trazer também os questionamentos de vocês, as perguntas de vocês. Wagner, com você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas aí presentes. É uma alegria estar nessa noite aqui de sexta-feira com a presença aqui de todos e todas, né? Aqui eu sou de Bauru, no interior de São Paulo, tá? Hoje, durante o dia, ficou quente e agora à noite dá uma quedinha na temperatura esses dias, mas ontem fez bastante frio por aqui. E estava conversando com o pessoal do Sul hoje durante o dia também, ontem durante o dia, falando que estava muito frio por lá. Então, vamos aqui aquecer essa noite juntos, né?
Eu, como eu disse, eu sou da CSA, participo da CSA na minha cidade, em Bauru, e estou na CSA aqui na minha cidade há 8 anos, desde quando ela começou, e participo do movimento desde então, né? E agora, mais recentemente, como o Ariel falou, há 7 anos que a gente está também com a CSA Brasil, né? Que é essa entidade que tem o objetivo de o primeiro objetivo de fomentar, né? Fomentar o surgimento de novas CSAs no Brasil. Esse é o primeiro e mais importante objetivo. E o segundo, claro, na medida do possível, a gente estabelecer uma rede de CSAs para que a gente possa se apoiar mutuamente, enfim, fazer tudo aquilo que a gente faz no micro, pensar em fazer no macro também. A CSA Brasil adotou como logotipo esse que está na tela de vocês, acho que todo mundo está partilhando, eu estou partilhando a tela, tá dando para ver, né, Ariel? A tela que eu estou partilhando, onde tem esse logotipo com essas duas pessoas, um homem e uma mulher ajoelhados, né, na terra, ambos segurando uma planta, estão transplantando, estão plantando, a gente não sabe, né? Mas o artista plástico que elaborou esse logotipo nos trouxe ele para que a gente possa, de alguma forma, olhar para ele e pensar em tudo aquilo que, de alguma forma, representa uma CSA, né? Então, homem e mulher que podem gerar vida, podem gerar muitas coisas boas, mas, ao mesmo tempo, também podemos gerar muitas coisas ruins, né? Ajoelhados em sinal de reverência, ajoelhados na terra, né? Ajoelhados, assim, realmente com esse ato de cultivar, né? De cultuar a terra para extrair dela, no melhor sentido da palavra, o alimento. E o nome, né? Esse nome que veio do inglês aí, Community Supported Agriculture, que aqui no Brasil a gente colocou, né, Ariel, como comunidade que sustenta a agricultura. Né? E é muito importante a gente frisar isso. É uma comunidade que sustenta a agricultura e não apenas o agricultor e a agricultora. É uma comunidade de pessoas formada, inclusive, pelos agricultores e pelas agricultoras, e também aqueles que, juntos, vão se associar ao organismo agrícola, que eu chamo de organismo agrícola, o sítio, a chácara, a fazenda, esse lugar onde é cultivado comida de verdade. Um grupo de pessoas que quer se alimentar daquilo que é cultivado nesse organismo agrícola, vão se unir com os agricultores e as agricultoras que ali trabalham, e juntos nós vamos sustentar a possibilidade da agricultura acontecer. Então, não é uma comunidade que sustenta o agricultor, a agricultora. É uma comunidade que sustenta a possibilidade da agricultura acontecer, e com porteira fechada, com tudo que tem lá. Imagina tudo que tem num maravilhoso sítio, né? Que a gente tem muitos espalhados pelo Brasil aí. Com tudo que tem lá, os pássaros, toda a fauna, toda a flora, o lençol freático, toda a exuberância da natureza, os micro-organismos no solo, as plantas, tudo aquilo que existe lá. E também, claro, o agricultor e a agricultora que lá vivem, convivem e labutam, né, trabalham nesta terra. Então, é uma comunidade que vai sustentar a possibilidade desses lugares acontecerem, continuarem existindo, porque do jeito que a coisa vai, né, todo mundo que está, acho que, participando aqui, sabe muito bem que a presença da agricultura de verdade, e não do agronegócio, né, que tirou a cultura e colocou o negócio, né, na palavra agricultura. A presença da agricultura familiar está cada vez mais indo para o buraco, né? Por conta da nossa falta de despertar da sociedade, principalmente dos urbanoides como eu, para essa realidade, uma realidade muito necessária. E a gente tem esse lema aí que está na tela, que é sair dessa cultura do preço que está presente aí no mercado, de uma forma geral, na nossa vida, e migrar para essa cultura do apreço, e nós vamos falar um pouco sobre tudo isso, tá? Então, é com muita alegria que a gente está aqui para
partilhar com vocês esses momentos. Eu trago aqui, já no primeiro slide, assim, para vocês, essa figura de mãos de pessoas amassando barro, amassando argila, né? E trago aqui a frase do Joseph Beuys, que é um artista plástico alemão, que ele dizia, na sua passagem aqui pela Terra, que todo ser humano tem esse potencial de moldar, né? E de criar o mundo, né? Moldar e criar esse mundo, essa realidade presente no mundo, né? De criar a sua forma de vida. E é muito importante a gente refletir sobre isso, porque se a gente parar para pensar, nós somos criativos, cada um de nós. Mas, se a gente não começa a fazer algo diferente nessa vida, agora, no hoje, como é que eu quero que o mundo melhore daqui 30, 40, 50 anos? Se eu continuar fazendo mais do mesmo, daqui 30, 40 anos vai estar pior, talvez, né, do que está hoje. Então, nós temos que colocar essa nossa capacidade criativa, esse nosso sentir, esse nosso querer, essa nossa vontade de fazer as coisas com o nosso pensar. A gente tem que colocar isso a serviço da criatividade para a gente começar a fazer algo diferente e aí sim moldar um futuro diferente, algo diferente no futuro. E a CSA é uma das iniciativas que, na minha vida, eu encontrei que nos proporciona essa possibilidade de uma maneira bastante concreta. Então, a ideia da CSA é de que a gente amasse o barro juntos. Cada um de nós que estaremos participando de uma CSA, nós vamos nos tornar artistas que vão moldar uma nova realidade. Mas, ao mesmo tempo que a gente molda, e que a gente é esse artista que está moldando, a gente também é moldado por aqueles que estão junto conosco amassando esse barro. Eu não consigo fazer CSA sozinho. Eu preciso do outro, eu preciso da outra pessoa. Se não tivermos duas pessoas, pelo menos, como é que podemos ter comunidade, né? Comunidade se cria no entre as pessoas. E essa ideia, então, trazida pelo Beuys, de que esse ser humano vai moldar e vai criar a sua vida juntando-se com o outro. E aí a gente pode criar, então, essa ideia de que a gente está moldando algo novo no mundo. Então, é muito importante a gente abrir com isso, porque no Brasil, em específico, a CSA, as Comunidades de Sustento e Agricultura, tem essa pegada da arte. A gente acredita, até pela nossa essência, né? Depois o Ariel pode falar um pouco mais sobre isso, o movimento da CSA começou aqui no Brasil com a Cláudia, com o Herma, com o Carlos Lira, com a Marit, uma série de pessoas que participavam lá desde o começo, o agricultor Marcelo. E eles tinham entendimento, até pela influência do Hermann Puma, que era um alemão que vivia na Alemanha e veio morar no Brasil, junto com a sua esposa na época, que é a Cláudia, eles trouxeram para o Brasil esse impulso da CSA, e o Hermann, por ser um artista plástico e seguidor do Beuys, ele entendia que a CSA é uma grande obra de arte. E, nesse sentido, nós aqui no Brasil temos essa pegada, né, Ariel, de que a CSA é uma grande obra de arte social, onde cada um de nós é o artista, mas, ao mesmo tempo, é a matéria-prima que está sendo moldada. E, quando a gente reflete sobre isso, né, olhando para a realidade daquele que maneja a terra, daquele que cultiva a terra, aí eu coloco a foto de uma mão, né, de um agricultor ou uma agricultora que está cultivando essa terra. Quando a gente olha para a realidade dos agricultores, Beuys tinha uma frase que dizia isso que está na tela de vocês aí. Quando o agricultor é capaz de comprovar uma verdade e extrair desta terra um alimento de importância vital, um produto de importância vital para cada um de nós, então a gente se torna obrigado, né, a caracterizá-lo como um ser realmente criativo neste lugar, neste campo. E, nesse sentido, é necessário a gente aceitar que o agricultor, a agricultora, é um artista. Então, até por esse aspecto que está colocado aí, por essa ideia, esse impulso que Herma, Cláudia, todas as pessoas que eu falei trouxeram para o Brasil, nós consideramos
todo esse processo do cultivar alimentos e do construir uma CSA como uma grande obra de arte. E o grande artista, um dos grandes artistas nesse campo é, sem dúvida nenhuma, o agricultor e a agricultora, que é o centro, né? Digamos assim, em torno do qual gravita o organismo agrícola e toda a comunidade que vai sustentar este organismo agrícola. E a CSA, ela tem princípios, né? E esses princípios todos nos levam a construir uma nova cultura de relacionamento. E por que construir essa cultura de relacionamento diferente, nova, de uma maneira criativa, em torno do alimento? Porque o alimento é algo que nos toca todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, para a gente tomar o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar, os nossos cafezinhos, a roupa que a gente veste, enfim, esse chapéuzinho que eu estou colocando aqui. A agricultura, ela está em tudo isso, permeando tudo isso e nos alimentando com tudo isso também. Então, criar uma nova cultura de relacionamento através da agricultura, a partir da agricultura, é o que se propõe uma CSA. Se a gente conseguir fazer a sustentação da agricultura através de uma comunidade, e a agricultura é o fundamento de toda a cultura e tem algo a ver com todos nós por conta dos alimentos e por conta de tudo aquilo que envolve a cultura de alimentos, se a gente conseguir fazer isso com a agricultura, que é o que nos toca, a gente vai ter um ambiente concreto para treinar uma nova cultura de relacionamento para qualquer atividade do campo social. Então, podemos ter a criação das comunidades que sustentam a educação, das comunidades que sustentam o professor da yoga, comunidade que sustenta os cosméticos naturais, como acontece em Brasília, a comunidade que sustenta o médico da família, a comunidade que sustenta qualquer coisa do campo social. Mas por que começar com a agricultura? Porque a agricultura é algo que nos toca todos os dias. Então, é um lugar para treino, é um ambiente de treino. E é disso que nós estamos falando aqui, dessa nova cultura que se apresenta com a presença de uma CSA na nossa realidade. E, quando a gente fala sobre isso, a gente fala a respeito de reuniões como essa que está na tela de vocês aí. É uma reunião durante um curso de formação que a CSA realiza, lá na cidade de Botucatu, no bairro Demétria, e uma das aulas que é realizada nesse curso, né, é claro, é feita no próprio ambiente do agricultor, no sítio, né? Aí é um galpãozinho lá no sítio da Horta do Marcelo, aonde os participantes do curso estão ali ouvindo ele, que é essa pessoa que está sentadinha de chapéu ali, bem de frente para a gente, do lado da caixa amarela ali. Esse é o Marcelo que está contando para as pessoas, falando para as pessoas a respeito daquilo que é a CSA para ele, do significado disso para ele, para a família dele, para o trabalho que ele realiza. Então, quando a gente parte então para essa ideia da CSA, nós nos tornamos então pessoas que mutuamente vamos trilhando caminhos de nos ajudar mutuamente. E para que tudo isso aconteça, nós temos princípios na CSA. Princípios não são regras, não são receita de bolo. Tem que ser seguido assim, assado. Primeiro isso, depois isso. Não são princípios. São coisas que nos aquecem, nos levam a ter dentro de nós uma certeza de que estamos caminhando num caminho que nos leva a essa nova cultura de relacionamento. E nós vamos agora, eu e com Ariel, falar a respeito desses princípios da CSA. E o primeiro princípio é o princípio chamado princípio da ajuda mútua, que vai nos trazer, a partir da ideia da agricultura familiar, de que forma podemos atuar junto à agricultura familiar, numa comunidade que sustenta a agricultura, para que a gente possa mutuamente nos ajudar e fazer com que as coisas aconteçam numa CSA. Então, eu vou pedir a ajuda do Ariel. Na tela de vocês aí está a figura da família do Marcelo, que foi a primeira família que aceitou, do ponto de vista do agricultor, da agricultora, começar uma CSA no Brasil. Na época, nós não tínhamos nenhuma no Brasil. Em 2010, quando
o processo todo começou, das conversas. E esta família, capitaneada pelo Marcelo, que está com a criança no colo, ali do lado da Marli, que está com a outra criança no colo, esta família, capitaneada pelo Marcelo e pela Marli, que foi a família de agricultores que topou iniciar a primeira CSA no Brasil. E para que essa CSA aconteça, ela é regida pelos princípios, como eu falei. E o primeiro princípio é o princípio da ajuda mútua. E eu vou pedir para o Ariel falar um pouco a respeito desse princípio para nós. Ariel. Perfeito. Esse princípio é o que inaugura, né, a nossa lista de princípios do movimento CSA. E justamente ela está baseada no quê? Né? Dessa transformação das relações. Eu não enxergar o meu grupo de agricultores, né, agricultor e o agricultor que produzem esse alimento, cultivam esse alimento para mim ou para o meu coletivo, como um mero parceiro comercial, né? Como que essa parceria ela vai além disso, né? Então, o agricultor está ali fazendo o papel dele, né? Mas eu também, enquanto consumidor, tenho que entender que eu tenho os meus papéis para fazer, né? As minhas obrigações para poder fazer tudo isso acontecer. Então, numa forma de uma ajuda associativista, uma ajuda na forma de cooperação mútua, né? Entre um lado e o outro, como que a gente vence isso? Como que a gente vence essas relações clientelistas que a gente tem, principalmente o que é visto hoje nos mercados de alimentos, né? E que cada um tem a sua parte, cada um tem o seu papel, né? Então, a gente entende que dentro da ajuda mútua é sempre um lado ajudando o outro, né? A gente sempre caminhando junto e assim a gente consegue ter uma maior horizontalidade nas relações, né? A gente nunca tem alguém que está superior a alguém, né? A gente sempre vai olhar para o nosso agricultor, para esse grupo que está junto com a gente, sempre de olho no olho, né? Sempre na mesma horizontalidade. Então, acho que desse princípio é isso, Wagner. Se você quiser complementar com alguma coisa. Essa foto, né, Ariel, que está aí na tela, que exemplifica esse princípio, como você falou, eu estava aí nesse dia, eu que tirei essa foto, inclusive. Essa foto é de um dia do campo, um dia que as pessoas que participam da CSA, que não são agricultores e agricultoras, são convidados aí até o sítio, né? São os consumidores, que na CSA a gente não chama de consumidor, mas sim de co-agricultor, porque somos parceiros, né? Somos coparticipantes da agricultura. Então, as pessoas são chamadas aí no dia do campo, né? Para conhecer o espaço, para talvez fazer uma atividade, fazer um mutirão. E nesse dia em específico, a comunidade nossa convocou as pessoas que pudessem ir a estarem no campo para ajudar o agricultor a fazer uma atividade de estaqueamento de ervilha torta, né? Quem já plantou ervilha torta, aquela que precisa de uma estaca para subir, né, sabe bem do que estou falando. E ela estava no ponto em que precisava colocar as estacas, e então precisava preparar essas estacas e colocá-las no campo. E o agricultor nos chamou para que a gente fosse fazer esse trabalho de cortar e estacar, né? E enquanto os adultos estavam fazendo isso, as crianças, e claro, alguns adultos também ficaram semeando bandejas, né, no substrato, bandejinhas de couve, né, sementes de couve. E foi muito interessante, Ariel, esse processo todo, porque essas crianças e esses adultos que estão ali também, eles estavam aí semeando as couves. Algum tempo depois, o agricultor mandou foto dessas couves já brotando no berçário, né, lá na onde tem as mudinhas. E depois de um tempo ele mandou foto deles transplantando ela do berçário, né, do substrato para a terra. E depois de um tempo nós recebemos essa couve para comer nas nossas casas, né? Então, imagina o processo, né? Todo esse processo vivenciado de forma viva, de forma concreta pelas crianças e também pelos pais, né? Como é que fica esse alimento para uma criança como essa, né? Como é que fica essa vivência viva
de descobrir que a couve não brota na gôndola do supermercado, que ela de fato acontece, né, a partir de um processo que é necessário um trabalho, né, para que isso aconteça. Então, esse princípio da ajuda mútua nos traz isso de uma forma bem forte, porque nós precisamos uns dos outros, como a Ariel falou, para que a coisa aconteça. E aí nós vamos para o próximo princípio, né, que é o princípio da diversificação das culturas. E essa foto vem lá da CSA de Manaus, e vou falar para o Ariel falar um pouco para nós, porque Ariel é um dos que começaram, junto com os agricultores e a comunidade de Manaus, essa CSA lá em Manaus. Vai lá, Ariel. Nossa, essa foto é muito bonita mesmo, né? A gente tem aí coco, né? Tem, se não me engano, aí o orelha de macaco, que é uma punk que tem lá, pepino. Então, o que fala desse princípio da diversificação das culturas, né? A gente vê que hoje em dia, e cada vez mais isso tem acontecido, a gente tem que evitar essa monotonia da nossa alimentação, né? Então, como tentar diversificar a nossa alimentação, diversificando também o cultivo da produção, né, agrícola, principalmente de hortifruti, do agricultor no campo, né? E o que a gente vê muitas vezes hoje em dia, né, o agricultor já é agroecológico, já é orgânico, e ele quer começar uma CSA e às vezes ele estava tão vinculado no mercado que ele acaba ali, às vezes o carro-chefe dele durante o ano acaba sendo ali 4, 5 culturas, né? Porque ele vai trabalhar a cultura ali em cima de como se fosse uma mini bolsa de valores, né? Então ele acaba se especificando, né? Então às vezes o agricultor se especifica nas folhas, ele acaba ficando muito forte em folhas, porque ele acaba seguindo uma tendência de mercado que sabe que procura as folhas, né? E quando a gente tem a CSA para poder ajudar a gente a repensar isso, falar assim, nossa, né? Então, como que a gente pode fazer para poder ter mais diversidade na nossa horta? Como a gente pode ter mais diversidade no nosso pomar? Então, isso vai muito da gente fazer uma lista do que esse agricultor já cultiva, fazer uma lista do que esse agricultor já cultivou no passado, né, para a gente saber se, às vezes, aquela fruta, aquela hortaliça, se ela consegue ser produzida ali, né? Então, o que a gente vê, essa cota de Manaus, muito bacana, tem coco, mas igual aqui para o Sudeste, né, é muito mais fácil de produzir cenoura e beterraba, por exemplo, né, que são coisas que lá na Amazônia já não tem muito como produzir. Então, saber entender um pouco também onde a gente está, qual que são as possibilidades, qual que é a aptidão desse agricultor, o que que ele sabe produzir, e qual que é a aptidão desse solo, o que que esse solo pode produzir. Porque a gente também vai ter solos diferentes, os solos mais arenosos, os solos mais argilosos, e cada um aceita melhor um tipo de cultura. Então, a gente saber respeitar isso, em cima de ampliar, diversificar as culturas, é interessante. E é importante te ver isso também, que por vários motivos, né, o agricultor, às vezes, que fica muito ligado a poucos itens produzidos, ele fica muito à mercê de vários ataques de pragas que podem acontecer no meio do tempo, né? Então, a gente vê que quanto mais diversificado, teve um besourinho ali, que igual em Manaus mesmo, né? Teve um besourinho que estava comendo todo o pepino por dentro. E aí o pessoal começou a perguntar, mas por que está vindo pepino? E a gente explicou, né? Que justamente por ele ser orgânico, que estava tendo um ataque dos bichinhos, se tivesse cheio de veneno, os bichos iam morrer todos. E ao mesmo tempo foi um item da cesta que deu problema, né? Entre aspas, né? Mas a cesta mesmo, ela continuou tendo, a nossa cota continuou tendo 10, 11, 12 itens, né? E, de repente, se ele fosse mais especializado só no pepino, só nessas espécies que são mais aparentadas do pepino, isso poderia ter sido uma perda total para ele. Então, na CSA, como a gente sai dessa lógica do mercado, a gente dá espaço para ter esse diálogo junto com o agricultor, para conversar com ele, para saber como a gente pode fazer para aumentar a diversificação das suas culturas. Você precisa de semente, você precisa de muda de punk, né? E isso que a gente vê que os grupos de coagricultura são muito agilizados de, nossa, na casa da minha avó tem uma hora pronobis, eu posso levar uma hora pronobis para o sítio, né? Então, devagarzinho, assim, a gente vai aumentando essa diversificação e, consequentemente, a resiliência desse sistema, que vai produzir alimento para o coletivo, né? Isso é maravilhoso, né, Ariel? Porque
Para vocês terem uma ideia, na CSA que eu participo, ao longo do ano agora de 2019, que nós fizemos um fechamento, a minha família e as famílias que participam, nós tivemos a oportunidade de nos alimentar ao longo do ano com mais de 60 variedades de frutas, legumes e verduras, hortaliças, raízes, tubérculos, punks, mais de 60 variedades, né? Imagina você ter essa diversidade de culturas à sua disposição, na sua mesa. E a diversificação das culturas no campo se torna também a diversificação do nosso pensamento. E a monocultura do campo se torna também o pensamento mono. Então, é muito importante, nós precisamos muito na sociedade, né, Ariel, ter essa diversificação dos pensamentos. Olha o momento que nós estamos vivendo, né? Com todo esse processo que tem acontecido em nosso país. Então, essa diversificação é muito importante. E esse princípio que o Ariel apontou para nós, ele está muito ligado com o próximo, que é o princípio da gente. Não adianta a gente diversificar se eu, enquanto consumidor, com a minha coroa, que não é de abacaxi, não aceitar o alimento da época. Se eu ficar naquela assim, mas eu quero tomate, eu quero cebola, eu quero cenoura, eu todo dia, toda semana. A coisa não vai, isso não é sustentável. A terra é sábia e ela não é assim. A terra sabe aquilo que você precisa comer aí na sua cidade, nessa época do ano que você está vivendo. Então, aceitar os alimentos de época é um princípio na CSA para que a gente possa exercitar essa ideia de que a terra tem a sabedoria e ela nos diz, em cada época do ano, aquilo que nós precisamos comer. Porque se nós queremos comer sempre as mesmas coisas, a gente não libera a potencialidade dessa terra para ser diversificada. Então, é um exercício de nós passarmos a olhar para esses alimentos sazonais, conforme a época do ano, e que sejam mais adequados à nossa realidade. É muito difícil cultivar alface na época do verãozão aqui na minha região. Por quê? Porque é muita chuva, é muito calor, o negócio não vai para frente. Aí o agricultor se mata, tem que fazer estufa, tem que criar plantar várias cabecinhas para dar um maço. Por quê? Porque não é para a gente comer alface nessa época, né? É para a gente comer outra coisa. Então, acordar para isso na CSA é um acordar. Tudo isso que a gente está falando aqui, pessoal, não é fácil. Não estou falando que é tranquilo. Mas a gente está aqui para fazer exatamente algo diferente. Lembra que eu falei lá no começo? O ser humano é criativo. Se a gente quiser fazer alguma coisa para tornar isso diferente no futuro, a gente tem que começar a fazer algo diferente agora. Senão a gente não vai fazer nada de diferente. Então, aceitar os alimentos de época é algo muito forte, de que nós, que somos os consumidores, que queremos nos tornar coagricultores, nós temos que aprender. E aí, usando já o princípio da ajuda mútua, que o Ariel citou lá no começo, dos princípios, nós podemos aproveitar das pessoas que estão no nosso grupo, que são chefes de cozinha, aquelas pessoas que sabem fazer pratos especiais, as nutricionistas, os nutricionistas que conhecem os valores nutricionais dos alimentos, enfim, trocar receita, usar essas porcarias aqui, né, WhatsApp, essas coisas para poder trocar receita, trocar informações a respeito desse alimento que veio, enfim, fazer a coisa acontecer, né, Ariel? Se a gente não fizer isso, a gente vai ficar fazendo mais do mesmo e não vamos estar fazendo nada de diferente. Então, essa aceitação dos alimentos de época é um princípio muito forte na CSA. Ariel, tá aí? Voltei. Eu vou para o próximo princípio. Quer falar alguma coisa a mais desse, Ariel? Não, perfeito. Contemplado. Então, vamos para o próximo princípio na CSA, que é o princípio central, né, para nós. E por isso é que a gente até colocou essa foto com uma cabeça pensando no dinheiro e um coração, e no meio a cenoura sendo segurada por uma mão cheia de terra. Nós precisamos pensar com o coração. Parece uma coisa estranha isso que eu falei, mas essa é a ideia da CSA,
é uma ideia do apreço. Nós vamos olhar para o organismo agrícola, junto com os agricultores, olhar para esse organismo agrícola e vamos levantar as necessidades desse organismo agrícola para que a cenoura que está na tela aconteça. E não só a cenoura, para que esse lugar possa continuar protegendo o lençol freático, para que esse lugar possa continuar tendo a fauna, a flora ali viva, disponível, sem uso de veneno, para que o agricultor e a agricultora possam ter dignidade de trabalhar nessa terra, olhar para esse verdadeiro oásis que é o organismo agrícola, essa horta, esse sítio da CSA, olhar para esse organismo agrícola e levantar quais são as necessidades para que aquilo continue acontecendo. Veja, estamos falando aqui de necessidades e não só de dinheiro. O que é necessário para que isso possa continuar acontecendo? Para que uma cenoura possa acontecer? E não quanto custa a cenoura. Não, isso não existe na CSA. Nós levantamos as necessidades para que isso possa acontecer, repartimos essas necessidades entre as famílias que estarão apoiando, sustentando este organismo agrícola, seja financeiramente ou seja com atividades, e dividimos entre estas famílias essas necessidades, e cada família fica responsável por uma cota, por uma parcela de sustentação do organismo agrícola. Então, através dessa sustentação, eu possibilito que a cenoura aconteça, que a taioba aconteça, que o peixinho aconteça, que o Major Gomes aconteça, que aconteça toda a diversidade nesse campo. Então, nesse sentido, nós não estamos falando em quanto é que custa o preço do quilo do alface, não, da cenoura, quanto é que custa o preço do quilo do inhame. Não, eu estou olhando qual a necessidade que existe para que o inhame aconteça, para que a cenoura aconteça, para que cada uma dessas coisas aconteça. Sustentando essas necessidades, eu proporciono que, então, essas coisas aconteçam. Por isso é que nós falamos na CSA essa questão de que queremos sair da cultura do preço, parar de pensar só quanto vale. Tem gente que, quando participa inicialmente da CSA, e eu fiz isso também, eu ficava olhando, são tantos itens que vêm, né? Então, deixa eu ver, fazer a conta. Está vindo lá, então, hoje, aquela cesta que o Ariel mostrou aí, tinha coco, tinha banana, tinha não sei o quê, e eu fico lá fazendo a minha conta. Eu estou pagando 200 por mês, dividindo por 4 semanas, tal, dá tanto. Compensa, não compensa. Não, a ideia na CSA é não olhar para isso, mas sim para aquilo que eu estou possibilitando através da minha ação para que isso aconteça, para que esses alimentos aconteçam. E por isso é que a gente migra da cultura do preço das coisas para o apreço, para esse não preço. Na nossa língua, o apreço, além de ser não preço, né, também tem esse significado da afeição, de pensar com o coração. Ariel? Não, perfeito, Wagner. Com maestria, eu trouxe o princípio do apreço para a gente. Mas é bem isso, né? Como a gente, de novo, né? Como a gente faz para transformar as nossas relações, né? Uma relação que está precificada para uma relação que tem apreço, né? Dentro disso tudo, a gente parar para pensar que, principalmente se falando do alimento, né? O alimento é alguma coisa muito sagrada que não deveria ter um preço, o alimento em si, né? E o trabalho do agricultor na terra também, ele é uma coisa muito sagrada. Mas ele sim, esse trabalho na terra é que deveria ter um valor e não um preço, né? E quando a gente fala de valor ou de preço, a gente está, na verdade, mudando. O preço é uma coisa criada pela nossa sociedade para a gente precificar as coisas. O valor que a gente coloca nessas coisas é quando a gente começa a transformar essas coisas todas que têm preço no apreço, né? Então, é um princípio bem interessante que devagarzinho a gente vai saindo e no começo, às vezes, pode, né, muitas pessoas, principalmente quando a CSA começa, é bem isso que o Wagner trouxe, né? As pessoas ficam vendo ali o número de itens que veio, o peso de itens que veio, para ver se está compensando financeiramente, monetariamente,
né, o valor que ele estaria pagando na feira ou no mercado, né? Só que a lógica, ela é totalmente diferente, né? E o que eu vejo de experiência, principalmente com a CSA Manaus, né, depois de 2 anos que a CSA Manaus começou em 2018, até agora no começo do ano, fez essa transição, né, da feira que os agricultores faziam para deixar de ter os produtos ofertados na banca para só ter essa oferta de alimentos via CSA. E hoje em dia o que a gente vê, assim, que a gente tem um valor calculado, né, do orçamento total, igual o Wagner trouxe para a gente, mas a quantidade de alimento é tanta que se a pessoa for querer mesmo assim se basear nos preços da feira para ver o que está vindo na cota dela, está vindo muito mais do que o dinheiro dela conseguiria comprar esses itens avulsos na feira, né? E assim, é um processo, né? Não é da noite para o dia, é um processo que aconteceu para o organismo agrícola todo se estabilizar. E para hoje o agricultor, ele falava, o Joel falava, Ariel, não está compensando mais assim eu fazer a feira, né? Só está compensando a gente ter via CSA e mesmo assim, o que está acontecendo? Ainda tem coisa que fica lá no sítio que eu poderia colher, mas como a gente não está fazendo mais feira e não está dando certo de dividir para todo mundo, a gente abriu uma caixa da fartura, né? A caixa do excedente, que é uma coisa comum que acontece nas CSAs, né? O Agnaldo também tem bastante experiência que as pessoas relatam para a gente, eu tenho 40 cotas para montar, né? Então, às vezes eu tenho 43 maços de rabanete. Então, eu coloquei um maço de rabanete em cada cota e essas outros 3 rabanetes que ficaram, né? Essa caixa do excedente, ele é gerado justamente por conta da gente sair da cultura do preço para ir para a cultura do apreço. Né? Aquele alimento, o financiamento dele, o custo dele já está todo coberto. Então, não faz sentido para o agricultor deixar mais aquele alimento na terra. E ele traz para a gente. Então, isso é um reflexo, né? Uma ação que dá uma reação para a gente. A gente tratar o valor dessa contribuição na CSA como um valor de apreço, não um valor de preço, ele reflete no futuro, com o tempo, para justamente, né, o agricultor tratar a gente com apreço também, e esse alimento ele enviar mais para a gente e falar assim, olha gente, a colheita foi boa porque já estava tudo financiado, agora vamos ter que usar nossa criatividade para ver como dar destino para isso, se a gente distribui entre a gente, se a gente vai enviar para alguém que não pode pagar pelo alimento, isso é uma coisa importante também da gente pensar nas CSAs. Então, acho que é muito da nossa cultura. Quanto mais de braços abertos, de cabeça aberta, a gente vai para entrar numa CSA, fazer parte de uma CSA, a gente migra, né? Faz essa migração. Quanto mais cedo a gente faz essa migração da cultura do preço para a cultura do apreço, mais rápido essas respostas também vêm para a gente, né? Então, fantástico esse princípio. E tudo isso, né, Ariel, lembrando que na CSA a gente minimamente faz o pagamento antecipado no mês. Então, eu faço esse cálculo, divido as necessidades pelo número de famílias, pelo número de meses do compromisso e no começo do mês a gente aporta financeiramente essas necessidades. A cada coagricultor faz isso. E então, você está na verdade, financiando o trabalho, porque a gente se desconectou de que para uma cenoura acontecer, precisa de quantos dias? Eu nem sei, eu não sou agricultor. 90 120 dias. Imagina, a gente acha que o negócio brota ali na do gôndola do supermercado. Não. Para que eu tenha digno de comer uma mandioca daqui a pouco no jantar aqui em casa, um trabalho de no mínimo 9 meses aconteceu para que aquela mandioca esteja na minha mesa, macaxeira, tem lugar que aqui no Brasil é macaxeira, né? Então, essa ideia de reconectar com esse pagamento antecipado, é necessário financiar o trabalho para que o alimento aconteça. E, como a Ariel falou, na alegria e na tristeza. Ele falou das abundâncias, aí, né? Temos abundância, mais maços de rabanete, mas se tivermos uma intempérie, se tivermos uma geada, uma chuva de pedras, a gente vai partilhar a escassez juntos, né? Na CSA. Essa ideia, isso é que está presente nesse princípio do apreço. Todas essas ideias. Bom, o outro princípio, senão a gente não termina hoje, né, Ariel? O outro princípio é as relações de amizade. O Ariel até falou sobre isso um pouco já. Essa ideia de que como é que eu vou fazer esse meu amigo que está participando comigo, de repente, agora na pandemia,
perdeu o emprego, não está conseguindo trabalhar porque é um profissional liberal, está com dificuldade financeira, nós vamos cortar ele fora da nossa CSA porque ele não pode pagar? Como é que nós vamos fazer com as pessoas que não podem pagar, com os nossos amigos? Somos amigos dentro de uma CSA, somos uma comunidade de pessoas que se conhecem, que se relacionam. Como é que a gente faz? E na CSA a gente tem essas relações de amizade, elas vão sendo fortalecidas, porque temos os lugares de entrega, como esse que está na foto aí, que é um ponto de entrega da CSA, na cidade de Brasília, aonde as pessoas se encontram para partilhar os alimentos. E, nesse momento de encontro, rola cafezinhos, né? Fazer uma confraternização, rola trocar receitas, rola conversas de uma forma geral, e a gente vai no embate do dia a dia. Todas as semanas as entregas acontecem, durante 52 semanas no ano, a gente vai conhecendo as pessoas, vai passando a conhecer, fulano está grávido, o casal está grávido, ou nasceu filho, ou então a pessoa está com Covid. A gente vai ficando sabendo das coisas e vamos nos relacionando, vamos passando a ser amigos uns dos outros. E nessa relação de amizade, para ser amizade verdadeira, como é que nós vamos tratar as pessoas nessas relações, né? Ariel? Eu acho que é isso mesmo, né? Dentro de uma comunidade, né? Pensando que a comunidade está sendo criada ali com foco, né, na agricultura em si, né? Então, como transformar essas relações que a gente tem, né? Então, o que a gente está se distanciando, né, cada vez mais com o uso das redes sociais, mas a gente pensar que o que nos norteia, né? Inclusive nesse período de pandemia, que muitas CSAs elas estão com restrições na retirada, né? Algumas começaram com delivery, mas como eu faço para manter isso, né, vivo, essas relações de amizades que são tão importantes, né? E da gente se preocupar, a gente vê que nas retiradas, né, das CSAs, o grupo Core, o grupo Coração, que tem na CSA, que são aqueles coagricultores que estão mais ativos, que fazem essa ponte de comunicação acontecer entre quem está no campo plantando e quem está na cidade, a gente acaba vendo que estimula muito isso da gente pensar que as pessoas que vão receber esses alimentos, né, elas precisam, então é um cuidado que a gente tem com um amigo, né, é um cuidado que a gente tem diferente dessas relações clientelistas que a gente vê muito hoje em dia. Então, não, é uma relação de amizade que a gente tem dentro da CSA, não só com os meus agricultores, mas também com aquele meu vizinho que eu tenho mais proximidade, ou então aquele outro que eu vou revisar com ele algum dia de retirar a cesta, né, por algum motivo. Então, como que eu entro em contato, como que a gente sabe, a gente se organiza dentro disso, né? Então, dentro dos grupos, a gente sabe que a gente acaba rapidinho tendo o CPF do agricultor, né, que é uma coisa, né, quem né, fora de uma CSA tem isso, né? Pô, o cara, para participar de uma CSA, você tem que ter ali o nome, o CPF, a conta do banco do agricultor, acaba sabendo o dia que ele faz aniversário. Então, é uma coisa que não temos em outros segmentos assim, que são comerciais, esse tipo de relação. Então, essas relações de amizade, manter as relações de amizade, criar relações de amizade, são muito importantes para haver uma coesão grande, né, das pessoas que fazem parte da CSA. Outro princípio, o sexto princípio, né, é a distribuição independente. Fala um pouco para nós, Ariel. Esse princípio ele é interessante também e vai um pouco na linha do que o Wagner trouxe para a gente bem no comecinho, né? É importante a gente saber que são princípios, mas que talvez nem todos a gente consiga, mas se a gente tem eles em mente, a gente consegue trabalhar isso dentro da nossa CSA para conseguir superar algumas dificuldades que podem acontecer. Então, quando a gente diz de distribuição independente, a gente está falando de dois momentos. O primeiro momento é o momento que a colheita acontece no campo e ela é levada até um ponto de redistribuição desses alimentos na cidade, que pode ser uma garagem de casa, pode ser uma escola, pode ser ali o quiosque de uma empresa que o pessoal combina de retirar tudo junto no mesmo tempo. E o segundo momento, que seria a distribuição desse ponto para as nossas casas em si, né? Então,
já era visto mesmo antes da pandemia as pessoas se organizarem. Pô, eu moro perto de você, de você, de você. Então, essa semana eu posso pegar a minha, de vocês todos, e no caminho de casa eu faço essa rota para deixar para todo mundo. E na semana que vem é outro colega que faz isso pela gente. Então, e pensar nesses dois momentos, como que essa distribuição é feita de maneira independente, né? Do momento que vem da colheita do campo até esse ponto de distribuição na cidade, na maioria das vezes, o agricultor já detém um meio de locomoção, um veículo ali que normalmente é o que ele usa, né, para fazer a colheita, para levar para uma feira e tudo mais. Então, ele já tem como fazer esse deslocamento, né? Mas se caso o agricultor também, os agricultores não tiverem como fazer esse deslocamento, é importante a gente pensar, será que algum membro, né, algum co-agricultor, algum consumidor que faz parte da CSA, será que ele tem como fazer semanalmente isso, né? E o grupo ali já também contribuir com esse frete que é feito, essa gasolina que é gasta para ir até o campo e depois voltar do campo para a cidade? Isso é uma coisa importante de se pensar. Caso seja necessário, né, eu pelo menos nunca vi, só vi em literatura que às vezes foi necessário uma CSA a outra, de contratar um serviço terceirizado, assim, que ele não seja, de novo, né, voltando no princípio que a gente estava falando anterior, não tratar ele como uma relação comercial, mas como uma relação de amizade, não. É a pessoa que é um motorista profissional que tira um dia da semana dele específico para ir até a roça, para trazer esses alimentos para a gente, ele recebe sim por isso, mas que ele também seja um co-agricultor, que ele também consuma esses alimentos junto com a gente, para isso tudo fazer sentido. A gente tem que trazer ele para dentro dessa comunidade para que a gente possa ele atuar como um canal de comunicação também. Né? Da gente entender, opa, as hortaliças estão vindo, vai atrasar um pouquinho, como é que está o trânsito? Então é importante a gente ter isso. E essa distribuição independente vai em cima disso, né? A gente, enquanto um grupo coeso da CSA, pensar em como que essa distribuição, nesses dois momentos, do campo para a distribuição e da distribuição para a nossa casa, ele possa acontecer da maneira mais independente e autônoma possível. É isso aí, muito bom, excelente, né, Ariel? A gente refletir sobre isso nesses momentos que a gente está vivendo. Aqui mesmo em Bauru, quando começou a pandemia, muitas pessoas falavam, será que o agricultor não poderia mandar tudo separado em sacolas? Será que alguém não poderia já preparar as nossas cotas e deixar tudo prontinho? Aí a reflexão que a gente fazia era a seguinte, né? Ok, será que alguém? Não. O que eu posso fazer, né, para que isso aconteça desta forma? Me colocar a serviço do outro, né? Porque a gente fica sempre querendo que o outro faça algo por nós, né? Mas aquilo que eu posso fazer para que aconteça da forma que é melhor para todos, né? Então, pensar em tudo isso é algo de fraternidade, é algo que a gente demonstra o apreço pelo próximo. Então, é algo que a gente treina numa CSA, é um ambiente, repito, né? Um ambiente de treino. E o próximo princípio é o princípio, assim que o slide mudar aqui, da gestão compartilhada, da organização compartilhada da CSA. Né? A foto aí mostra, né, uma reunião numa CSA na cidade de São Paulo, aonde estão os agricultores ali sentados à esquerda da mesa ali, temos aquele agricultor ao centro, sentado do lado daquele senhor em pé que está de branco, temos ali o agricultor sentado e os coagricultores juntos em torno de uma mesa, discutindo a respeito da gestão, das necessidades de gestão do grupo, como que tudo vai acontecer. E de uma maneira compartilhada. Então, na CSA, a gente preza pela união das pessoas em torno das necessidades que existam para que cada um possa oferecer aquilo que sabe fazer em prol de todos. Então, vai ter sempre alguém que gosta e que lida bem com as finanças, alguém que pode lidar com as comunicações, alguém que pode lidar com a divulgação da ideia para que novas pessoas possam participar, alguém que pode cuidar dos pagamentos, olha, as pessoas estão pagando direitinho, na data certa, lembrar aqueles que não estão pagando, enfim. Atuar nessa gestão pode ser
individualmente, pessoas, cada coagricultor atuando, mas pode ser também grupos de trabalho dentro da CSA, comissões de trabalho, como a gente queira chamar dentro da CSA. E é importante que esses grupos de trabalho que vai cuidar das finanças, da gestão, das comunicações, quanto mais a gente tiver coagricultores fazendo isso, em vez do agricultor, melhor será essa CSA. Porque o agricultor e a agricultora já tem um trabalho hercúleo, que é o trabalho de lidar com a terra. E isso é uma criança que chora noite e dia, né? E se a gente quer fazer algo diferente, a gente tem que sair disso, porque o agricultor que faz feira, que faz delivery, que vende para atravessadores, ele faz tudo. Ele faz a gestão, ele cuida das finanças, ele cuida do marketing, ele cuida de tudo, né? E na CSA a ideia é que o agricultor fique focado naquilo que ele é especialista, naquilo que ela é especialista, e os coagricultores assumam esses papéis e essas responsabilidades. Compartilhem essa necessidade. E que não vire dono também, né? O Wagner é o das finanças. Tem gente que me fala isso, né? O Wagner entende de finanças. Então, é o Wagner. Não. A ideia é que a gente possa ter na CSA essa partilha também das atividades, que mude de tempos em tempos a pessoa ou o grupo de pessoas, para não virar os donos, né, da coisa, não é uma coisa que cristaliza, enrijece. Então, fazer essa gestão horizontal, essa gestão compartilhada, é um princípio na CSA. Ariel? Não, Wagner, isso que você trouxe para a gente aí, que são as tarefinhas básicas do Grupo Coração, né? E como é importante, assim, as duas coisas, né? Uma, a gente, num primeiro momento, principalmente como uma CSA, a gente aproveitar com esse impulso, esse ativismo maior, de alguém que tem uma maior facilidade para mexer com Excel, para mexer com planilha, né, e tudo mais. Mas no segundo momento, a gente nunca deixar, igual você falou, o Wagner que já é responsável pelas finanças, então vai ficar sempre ele, né? Uma que é sempre bom a gente perguntar para as pessoas, principalmente nessa maneira horizontal, né? Você está precisando de ajuda? Tem alguma coisa que eu possa fazer, né? E a outra é assim, né? Às vezes o Wagner vai viajar, às vezes o Wagner vai fazer algum outro trabalho que apareceu de imprevisto ali, que vai tomar um tempo dele, e de repente o que acontece com a CSA? Fala, meu Deus do céu, só tinha o Wagner para tomar conta disso, está tudo centralizado nele, nem por vontade dele, mas porque acabou ficando, né? Então, como que aquele grupo ali de uma hora para outra, né, vai ser um Deus nos acuda? E se esse grupo, de repente, não, a gente já tem tal pessoa ali que cuidou algum tempo atrás da gestão, da parte financeira, eu acho que ele consegue, ele rapidinho faz uma ligação para o Wagner e já recupera tudo, já consegue pegar os miúdos ali para conseguir fechar o mês, né? Então é importante que mais pessoas sejam inteiradas do que acontece, né? A gente conseguir compartilhar essa gestão, sempre ter mais pessoas acompanhando, até porque é bom, né? Você passa no olho de um, passa no olho de uma segunda ou terceira pessoa, as chances, às vezes, da gente ter um errinho numa vírgula, alguma coisa, é menor, né? E é uma coisa que só iria acontecer se for justamente por uma gestão compartilhada. Mas perfeito. O próximo princípio é o princípio que a gente chama de aprendizagem mútua. Nós aprendemos mutuamente uns com os outros, né? Eu, por exemplo, nossa, ainda não sei muito, né? Aliás, não sei quase nada de agricultura. Zero. Se me colocar para cuidar lá de um canteiro de cenoura, eu tiro tudo o mato, achando que é mato, eu tiro toda a cenoura de lá e ninguém come cenoura. Desajeitar do jeito que eu sou, piso em cima dos canteiros, cai em cima, com toda essa estrutura aqui de urbanoide, mato tudo, acabo com a raça da horta. Mas eu aprendi muita coisa da agricultura, eu sei hoje bastante coisa de agricultura e até me surpreendo às vezes com algumas questões que chegam, eu falo, poxa, eu sei responder isso aí, né? E eu acredito que as pessoas que estão comigo participando também já aprenderam muita coisa comigo e assim a gente vai partilhando, nós vamos nos mutuamente trocando informações e crescendo, né? Crescendo com as receitas, como eu disse, crescendo com o conhecimento e nos tornando pessoas melhores. Esse é um princípio muito caro dentro da CSA.
acho um princípio maravilhoso. Para mim, ele foi muito marcante, inclusive na minha biografia, daquilo que eu aprendi vindo do campo, vindo dos agricultores, e de todo o processo que uma CSA envolve. Ariel? Aproveitando o gancho aqui, até o comentário ali da Carol, que está nos assistindo desde da Colômbia, então da pioneira lá da CSA na Colômbia agora, e a gente conversou mais cedo e eu acabei lembrando para ela que o movimento CSA aqui no Brasil, principalmente, ele esteve muito ligado já há algum tempo atrás, ainda continua ligado, que é o movimento da pedagogia do fazer, né, do fazer ativo, que algumas CSA, algumas escolas que estão vinculadas a CSAs e CSAs que estão vinculadas a escolas têm trabalhado isso, né? Então, o que é essa pedagogia do fazer? É justamente o ambiente do campo. A gente pensar em, basicamente falando assim, é pensar em escolas que não tem mais paredes, que não tem mais as carteiras como a gente conhece, que não tem um professor só no quadro negro, né? Eu perguntar ali no dia de campo para o Wagner, que é mais velho que eu, Wagner, o que eu posso aprender com você? Né? E o Wagner perguntar para mim também, Ariel, o que eu posso aprender com você? E o que nós dois podemos aprender com o Marcelo? Né? E de repente a gente vê que daí tem um monte de criança que está junto no dia de campo também, assim, o que a gente pode aprender com eles, o que eles podem aprender com a gente, e nesse ambiente rico de aprendizagem é que a gente consegue ver que numa roda de conversa igual essa que a gente está vendo, ou num dia de campo, essa aprendizagem ela acaba sendo concretizada, né? A gente acaba vendo que aprendemos muito mais coisas sobre isso, né? O agricultor aprende muito com a gente aprende muito com os agricultores também que estão no campo. Então, o que eu vejo assim da CSA é uma forma de aprendizagem ativa, assim como as crianças também que acompanham a retirada dos alimentos, né? O que a gente que já depois de velho, né, foi se encontrar com a ideia do CSA, se a gente já vê que isso é tão transformador, imagina o que é para uma criança ela nascer e crescer vendo a CSA. Ah, não, meu pai fazia isso da vida inteira, toda santa segunda-feira ele ia naquele mesmo horário da tarde pegar lá a cota, e quando não dava, chovia, não sei o quê, e era isso, eu já sabia que eu tinha que ir lá, às vezes ele ficava parado no carro, eu entrava lá e montava a cota. Então, assim, qual que é a diferença de uma criança que nasce já com essa referência de comunidade, essa referência de vida em sociedade que a CSA permite, né, do que o que a gente teve? Então, as CSAs elas são não só nos dias de campo, mas nas tarefas operacionais de retirar nossa cesta e tudo mais, de cozinhar isso em casa, de saber desde pequeno o que é uma punk, né? Eu, Wagner, fomos descobrir o que era punk depois de adulto. Mas hoje em dia as crianças que entram na CSA já sabem o que é uma punk, sabe o que é um pepino da horta, né? Então, assim, a criança que já cresce com isso, familiarizada com isso, ela corre muito risco de chegar na minha idade, na idade do Wagner, e falar assim, não, isso aí não é não convencional, planta alimentícia não convencional, isso é planta convencional da minha alimentação, né? Então, tudo isso graças a um aprendizado mútuo que aconteceu por conta dessa vida, dessa vivência em comunidade, né? Maravilha, é isso mesmo, Ariel. Nossa, muito legal isso, né? E o próximo princípio que a gente traz para vocês aqui é esse princípio de cultivar e consumir, né? Não consumir, mas sim se alimentar daquilo que é da nossa localidade, né? E se alimentando de algo que é local, da nossa localidade, que a gente possa também cuidar para que isso mantenha um tamanho apropriado, né? Se nossa CSA não vire uma mega CSA. Ariel, fala um pouco para nós sobre isso, você é bom desse assunto. Não, perfeito. Principalmente falando do cultivo de hortaliças, né, laticínios, ovos, que são esses alimentos mais comuns que a gente encontra nas CSAs, já existe há algum tempo também a ideia do locavorismo, que é falado, né? Então, como que eu posso ter acesso aos meus alimentos, ou aquilo tudo que eu preciso no meu dia a dia, de maneira local, que não ultrapasse 50, 100, 150 quilômetros da onde eu vivo. Como repensar isso? A CSA traz isso para a gente repensar da onde estão vindo os alimentos todos que a gente consome, né? E também de manter a escala apropriada de funcionamento, né? Cada sítio, por maior que ele seja, né? Ele nunca vai conseguir produzir alimento, né, para a cidade inteira onde ela está.
Ela não vai produzir alimento para o estado inteiro. Não. A meta justamente de um grupo, de uma CSA, de um grupo de agricultores, de uma CSA, é produzir alimentos diversificados, de muito boa qualidade, para aquele grupo ali, né? E não só na área de produção agrícola, mas também nesses pontos de redistribuição. Às vezes, a CSA ali no campo, ela consegue produzir alimentos para 150, 200 famílias semanalmente de colheita, né? Mas, às vezes, um ponto só para retirar isso nas cidades é muito pouco. Porque o operacional, né? O agricultor, às vezes, não consegue colher os 200 pés de alface, os 200 maços de cenoura, tudo no mesmo dia. Então, ali, obrigatoriamente, vai ter que dividir em 2 ou talvez 3 dias na semana, né? E também o lugar onde ele leva esses alimentos, às vezes a garagem da casa de uma pessoa que oferece, ela não consegue comportar as 200 pessoas numa tarde. Então, precisamos dividir também, igual as abelhas fazem. Esse princípio eu vejo ele muito parecido com a forma de organização das abelhas. Como que uma colmeia, depois que ela atinge um tamanho certo, acontece uma revoada para poder ter uma outra colmeia formada ali perto, né? Desmembrada dessa colmeia maior. Então, as abelhas fazem muito disso, justamente porque senão iriam ter, né, colmeias gigantescas de abelha. E isso não funciona para elas. Para manter um controle bem certinho do que entra, do que sai na colmeia, como é produzido aquele mel e tudo mais, é necessário a gente ter uma escala apropriada de funcionamento. Fortalecer a economia local, né, Ariel? Porque, poxa, a gente não tem dinheiro, muito dinheiro, né? Eu não tenho, ninguém tem, eu acho, aqui, né? E se a gente pega esses nossos poucos recursos e investe, em vez de colocar lá no banco, né? Que eu não sei aonde o banco está enfiando esse dinheiro meu, de repente está sustentando aí tudo aquilo que eu não acredito, tá sustentando o veneno, está sustentando a corrupção, está sustentando sei lá o quê, porque não investir num sítio, num organismo agrícola, colocar esses meus recursos ali para que o alimento possa acontecer, para que ele possa guardar da biodiversidade, para que ele possa trazer comida de verdade para nós. Fortalecendo a economia da nossa localidade, perto de nós, num sítio que eu conheço o sítio, eu sei o nome do agricultor, sei o nome da pessoa que trabalha lá, sei o que aquele meu dinheiro que eu estou colocando ali está proporcionando para essa família. Então, a gente trazer essa fortaleza da economia local para nossa realidade, né? A gente hoje, esse negócio de supermercado, hipermercado, ai, que legal que abriu um hipermercado novo na minha cidade, né? Ele veio lá da França, ele veio aqui, abriu uma filial aqui na minha cidade e eu dou dinheiro, o dinheiro vai tudo lá para a França, né? E nós aqui chupando o dedo e reclamando que está desmatando a Amazônia, que não sei o quê. Eu quero fazer alguma coisa diferente na vida, preciso começar a fazer algo diferente. Fortalecer a economia local é um caminho importante. Isso é um princípio na CSA. Outro princípio para a gente encerrar, né? Porque senão também nós vamos ficar só falando até que hora, Ariel, nós vamos falar aqui, né? Vamos parar com isso. É o princípio dos princípios, né? Esse princípio é o 10º princípio, que é, eu gosto de falar que é o princípio, a Cláudia que adora falar sobre esse princípio, pena que ela está com a gente hoje, né? Cláudia, se você estiver aí escondida, um abraço para você. É o princípio da estabilidade, que é o princípio do caminhando que se faz o caminho. Não são flores, luzes e canções, tudo isso que nós falamos. Aí estão todas as fotinhas dos 10 princípios que a gente falou. É difícil fazer? Não, não é difícil, mas também não é fácil. É por isso que a gente se alimenta de orgânico, biodinâmico, natural, para a gente ficar porreta, ficar forte, né? Para que a gente possa fazer acontecer, é necessário caminhar. Se eu quero chegar num lugar diferente, eu tenho que começar a fazer uma caminhada para esse lugar diferente. E talvez eu não tenha todos os princípios sendo atingidos na minha CSA. Eu estou aqui, alguém está assistindo, eu estou na CSA, e na minha CSA a gente não compartilha a gestão. Tem um cara lá que é o coordenador, que faz tudo. E aí eu falo, nossa, então eu não estou numa CSA, ou então eu não estou pagando no começo do mês antecipado, não estou, não. Você está numa CSA, que está trilhando um caminho para chegar na estabilidade. Hoje, eu participo de uma CSA que está há 8 anos trilhando um caminho.
Hoje a gente começa a enxergar algumas coisas interessantes, uma mudança de comportamento, as pessoas entendendo sobre investimento. Esses dias mesmo, nós financiamos junto o cultivo de feijão de um outro organismo agrícola, que nem é da nossa CSA, é um outro organismo agrícola que fica em Luiz Beltrame, em Galha, que até passou por um processo de que quase os agricultores perderam a terra lá, por conta de um juiz aí que queria tirar a terra deles, lá que é da reforma agrária, né? E esses agricultores precisavam de grana para começar a plantar feijão lá, eles não tinham nada. E aí fizeram uma proposta, será que vocês conseguem algumas pessoas? Nossa, nós reunimos uma galera aí, Ariel, não sei se você participou, reunimos uma galera aí que conseguimos financiar 1 tonelada de feijão. Esse dinheiro que simbolicamente as pessoas pagaram, R$6 o quilo, no caso, né? Falando do preço. Esse dinheiro que cada pessoa, então, que tinha que sustentar pelo menos 5 quilos de feijão, aplicou ali para esse agricultor, não vai fazer ele plantar só os 5 quilos. Ele vai plantar muito mais. Então, essa 1 tonelada que a gente financiou, o preço, vai proporcionar muito mais do que 1 tonelada de feijão. E pode ser que não dê nada certo também, porque é a natureza. Pode ser que não dê certo o cultivo e perca toda a safra. E aí? Né? Nós vamos ter que devolver o dinheiro que nós estamos investindo? Não, é um investimento de risco. As pessoas que investiram na bolsa de valores aí, num monte de lugar. E vamos investir na agricultura, né? Na agricultura que traz comida de verdade, algo de verdade. É um dinheiro, é algo concreto que eu estou investindo. Então, nossa, já desviei. A estabilidade, então, proporciona isso para nós. Essa ideia de que é caminhando que se faz o caminho e a gente está num caminho de chegar lá. E esse chegar lá vai ser para o futuro. E é no futuro que a gente quer chegar cada vez melhor, né, Ariel? Fala aí você, senão não paro de falar. Sim, não, esse princípio mesmo que a Cláudia gosta muito dele é justamente, né, para a gente ver o que é possível fazer dos outros todos os princípios que foram apresentados, não se afobar se a gente não conseguir logo de cara ou com um tempo mínimo ali de alcançar um desses princípios. O importante é a gente saber que eles existem, saber que onde a gente quer chegar. Acho que isso que é importante, né? E esse princípio da estabilidade traz isso. Onde a gente quer chegar? Não, tá certo, ter acesso aos nossos alimentos direto da agricultura familiar, né? Mas o processo para isso acontecer, né, para ele ser moldado, igual aquela argila que você trouxe no começo, isso que é importante. E para essa argila ser moldada, ela obrigatoriamente precisa das duas mãos de todo mundo, essa argila invisível, né? Então, quanto mais a gente trabalhar essa argila, mais estável ela vai ficando, com mais maturidade esse grupo vai ficando, vai aprendendo com os próprios erros, né? Então, devagarzinho, se a gente for voltar aqui, a gente vai ver que para falar desse princípio, a gente acaba tocando todos os outros princípios também, né? Então, é o princípio do desenvolvimento estável, né? Como que a gente pode ter um desenvolvimento estável sabendo que vamos estar toda hora aprendendo com os nossos erros e a gente tem que não pode parar o processo, porque a peteca não pode cair, né? O agricultor está lá plantando, então toda semana, ainda mais o horticultor, o cara está pensando em 3, 4 plantios na semana e está pensando em 3, 4 colheitas na semana, né? E aí a gente que está na hora de montar a salada ali, que pô, aquela salada bonita, alface, beterraba, rabanete, cenoura, couve também, né? Picadinha. De repente, se eu coloco na tabela, a couve 90 dias, alface 90 dias, a cenoura 120. E cada vez que ele colhe, ele não pode plantar a cenoura de novo onde ele colheu a cenoura. Ele tem que plantar uma alface, porque é a famosa rotação de cultura que tem na agroecologia, né? Então, é justamente isso, deixar o agricultor lá para ele fazer o melhor no campo de trabalho dele, deixar ele ser aquele artista e a gente, enquanto, né, artista também no nosso campo de trabalho, esculpindo devagarzinho, né, montando essa escultura social dessa nossa comunidade. Então, devagarzinho, né, com estabilidade, devagarzinho, passo a passo, que a gente alcança a estabilidade. E é isso aí que nós, de alguma forma, queríamos passar assim, para vocês hoje, né? Agora a gente está aqui, né, para a gente conversar com vocês aí, esclarecer eventuais dúvidas, né, Ariel? Sim, pessoal, a gente vai abrir para vocês, sintam-se à vontade para pedir o microfone aí, ou para escrever no chat também, a gente lê.
Deixa eu ver que acho que teve alguém que já ergueu a mão aqui. Não sei se está com a gente ainda. Acho que não. Eu tinha visto uma mãozinha, mas agora não acho mais. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de compartilhar, de dividir com a gente? É a primeira vez que eu participo do grupo. Como é que eu faço para poder entrar mesmo? Eu sou aqui do Rio e poder me envolver com esses grupos. É apaixonante a proposta. Eu tenho uma amiga, vocês devem conhecer, Karen Longo, foi ela que me apresentou essa ideia. E aí eu estou afim de investir nisso, entendeu? Consegui falar com o pessoal da UFRJ, que tem um projeto Casa aqui no Rio, que vocês devem saber também desse grupo, né? E estou começando a começar essa história linda que é muito humanitário, né? É um exemplo muito forte de humanidade. Essa relação do CSE é encantador. Então, é a primeira vez dessa participação, como me manter, como investir mesmo. É aquilo que vocês falou, chega uma fase da idade da gente que a gente já fez de tudo. Epa, vamos enveredar por outras bandas agora. Fazer diferente. Isso é legal. Então, Márcia, né, Márcia? Então, tem dois caminhos na para participar da CSA. Você participar de uma que já existe ou começar uma nova, né? Se na sua localidade, perto de você, não tem, você pode começar uma nova. E para começar, tem que juntar as mãos aí com mais gente, né? Ir atrás de agricultores, procurar se inteirar mais sobre os princípios, para poder criar uma base para juntos vocês criarem a CSA. Agora, se já existiu uma CSA e tiver vaga disponível, você pode entrar para participar nela. Nós vamos passar os contatos e depois, além você já conhece o pessoal do Projeto Casa, eu acho que é um bom caminho, você se aproximar deles e ver se de alguma forma existe algum lugar de entrega próximo da sua casa, ou se não tiver, você pode ser um ser atuante para que o lugar de entrega aconteça próximo da sua casa. A minha ideia é justamente expandir com o pessoal da minha área e trazer o Projeto Casa para cá, ser uma integrante desse Ótimo. Trânsito e somar outras pessoas interessadas, porque é o que eu posso fazer, né? Exatamente. Ser essa integrante costurando a colchinha aí. Isso é muito importante, Márcia. O que a gente vê de uma maneira geral, assim, que as pessoas novas que elas entram muito pela conversa de alguém que já faz parte, como você, né? Então, entendi o projeto, faço parte e fica mais fácil para explicar para as pessoas, né? Eu e o Wagner, a gente via que, principalmente no começo, quando não tinham tantas CSAs, não tinham tantos exemplos assim, o quanto às vezes de saliva que a gente gastava com a pessoa, explicava, né? E às vezes a pessoa não entrava, né? Não pegava a ideia. E de repente a gente via lá que alguma pessoa que fazia parte da CSA e às vezes era até meio nova, ela explicou para uma pessoa que queria saber como é que é. É assim, é simples. Você traz aqui a sua sacola toda semana, pesa os alimentos, monta a tua sacola, o meu pagamento eu já deixei feito por transferência para o agricultor. Então, às vezes, a gente vê que a pessoa pega mais fáceis pela prática, às vezes, de aprender, né, de ir acompanhar um dia de retirada ou ir acompanhar um dia de campo do que fazer muito desse trabalho de militância que a gente fez, às vezes, né? Então, tem um potencial muito transformador das pessoas que já é uma coisa que ajuda super, eu vejo isso de você, assim, de eu mesmo, enquanto indivíduo, estar interessado, mas também facilitar esse acesso, explicar para as pessoas, às vezes, que tem uma realidade mais próxima da minha, para justamente fazer ligar essa chavinha, né? Girar essa chavinha de ver, nossa, realmente é diferente, né? Eu não estou mais aqui pagando pelo alimento, estou fazendo parte de uma comunidade mesmo, né? Vamos ver que o Miguel aqui... Márcia, beleza, Márcia? O Miguel Leopardi, da agronomia aqui da Unesp de Botucatu, trouxe aqui para a gente umas questões. Então, quais são as formas legais que precisamos para iniciar uma CSA? Eu li no site da CSA que existe um contrato, isso é algo formal ou informal? Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta que ele traz é: quantas pessoas são necessárias para iniciar uma CSA, pensando na viabilidade econômica para o agricultor? Como conseguir calcular os gastos necessários para a CSA, né? E a última aqui que ele colocou, se tem previsão para um novo curso de formação. Wagner, eu vou tomar a liberdade aqui de responder e depois você vai me complementando aí. Mas, bom, respondendo da última para a primeira, se tem previsão para o novo curso de formação, a gente está com uma data, né? Tá ainda no mundo dos sonhos, né? Mas a gente vai esperar acordar e poder acontecer ela. Então, assim, normalmente, né, falando para as outras pessoas também, desde 2014 a gente oferece 2 formações por ano, né, na cidade de Botucatu, além das outras em outras regiões também, como Brasília, Salvador, Recife, mas pelo menos essas 2, né, que são formações assim da CSA Brasil aqui, né, sem estar vinculada com outra rede local de CSA. Esse ano, infelizmente, não deu para acontecer a nossa 13ª formação, ela estava marcada para abril, e a gente transferiu ela momentaneamente para dezembro, né? Mas ainda está em voga, não é nada oficial, é só uma data, a gente está acompanhando também diariamente, pensando como que a gente pode fazer isso no meio da pandemia, ou também esperar um pouco, né, para ver se a gente não tem uma vacina desenvolvida. E até lá, né, uma das propostas, na verdade, dessa roda de conversa é de atender um pouco a essa demanda que a gente sempre tem muito grande das pessoas procurando a gente por formar CSA. Então, com as nossas rodas de conversa, a gente tem tentado suprir um pouco dessa necessidade. Então, o Miguel, né, respondendo para ele. Quer falar sobre formas legais que precisamos para iniciar uma CSA? Então, assim, fica muito a critério do próprio grupo. A maioria das CSAs, elas são informais, é um grupo informal. O que é visto legalmente assim é como se fosse uma feira, né? Nessa questão, às vezes, de emissão de nota que o agricultor acaba tendo ou que alguns consumidores precisam ter. A única diferença é que a feira é feita na garagem de casa, no quintal de casa, né? Algum lugar já pré-definido. Algumas CSAs, elas acabam aproveitando algumas associações de agricultores que já estão feitas, né? Ou cooperativas também já estão feitas, igual o pessoal do sul de Minas, né? Está organizando uma CSA que ela está sendo incubada por uma cooperativa de agricultores, então tem esse respaldo legal, assim, de ter um CNPJ e tudo mais. E o que a gente vê hoje em dia, de uma maneira geral, numa das formas de certificação que a gente tem aqui é por OCS, que é um organismo de controle social, ele por si só já parece muito com uma CSA, né? E conversando com alguns professores, inclusive da Federal do Amazonas, o que a gente chegou numa conclusão final é assim que uma OCS pode optar por se transformar numa CSA, que já é uma associação para garantir esse controle social da certificação, né, da relação direta de produtor e consumidor, para que essa forma de escoamento de produção, por assim dizer, ou de ter acesso a alimentos do agricultor, direto do agricultor, pode ser feita. Ou a CSA, se ela não é certificada ainda, né, se ela é uma CSA que é uma produção agroecológica, mas não tem uma certificação orgânica, ela pode, com o tempo, evoluir para ser uma associação para poder abarcar essa OCS, né, para ela poder trabalhar essa questão da certificação em si, mas não que a CSA em si, o grupo, precise de uma estrutura jurídico-legal. Na verdade, isso é uma discussão que está acontecendo muito no mundo inteiro, né? O pessoal das CSAs da Alemanha tem encabeçado essa discussão dentro da Urgency, tentando buscar formas. Então, assim, olha, nem no sistema jurídico legal alemão existe ainda uma forma jurídica legal que abarque as CSAs. Eles ainda estão discutindo sobre isso. Na França tem um caminho um pouco mais andado com isso, mas assim, nas outras regiões do mundo todo não existe uma única forma legal, né? O que a gente deixa desse contrato é justamente um contrato que pode ser o que a gente chama de antigamente, que é o aperto de mão, né? Então, aqui na CSA Demetria mesmo, em Botucatu, até 8 anos de funcionamento, né, Wagner? A gente não tem um papel assinado. Isso mas na verdade, 9 anos já, né? Não tem um papel assinado. Existem CSAs que a gente acaba colocando esses princípios todos
o que são obrigações, o que são responsabilidades do agricultor, a gente deixar claro essa questão dos riscos, que você fazer parte de uma CSA é você assumir os riscos da produção, de viradas de intempérie. É mais o que a gente vê de uma maneira geral, assim, algumas CSAs optam por montar seus próprios contratos, assim, que às vezes acabam não tendo um valor jurídico legal, mas é mais para as pessoas lembrarem mesmo do que de ter às vezes na porta da geladeira e lembrar, né, qual foi esse compromisso que eu fiz com o meu agricultor há 2, 3 meses atrás, né? O que foi? Eu vou sair por algum motivo, eu vou precisar sair. Então, quem que eu tenho que comunicar? O que eu tenho que fazer, né? Então, vai um pouco nesse sentido, assim, essa questão dos contratos, né? E agora, quantas pessoas são necessárias para iniciar uma CSA? E aí você colocou embaixo, né? Pensando na viabilidade econômica para o agricultor. Bom, eu vejo como duas coisas distintas, assim. Quantas pessoas são necessárias para iniciar uma CSA? Basta você, né? Basta a sua própria família, a sua própria casa, já acontece. Isso foi o que aconteceu muito aqui em Botucatu, na fundação da CSA Demétria, né? Junto com os relatos da Cláudia e do Wagner, né? do Herman, que bem no começo, né, conversou com um monte de gente, achou o agricultor para começar e conversa daqui, conversa dali, aquela coisa passa um mês, passa 2 meses, até a hora de eles chegarem para o Marcelo e falar: Marcelo, a gente vai começar só a gente vai dar aqui sua conta, a gente vai contribuir na sua conta esse valor mensal, e a gente vem aqui toda semana, a gente só retira aquilo que você deixa certinho para a gente retirar, né? Isso é uma coisa importante, foi assim que aconteceu em Manaus também, né, a partir de 2018. Então a gente passou ali, o Wagner acompanhou a gente fez um ano, podemos botar quase 1 ano e meio de reuniões longas e demoradas, e tinha gente que queria fazer camiseta da CSA Manaus. Eu falava: gente, a gente nem definiu ainda o quanto que a gente vai pagar a contribuição do valor. Tem gente querendo fazer camiseta da CSA. Então, aí de repente, ali conversando com o Joed, o agricultor chegou: bora, vamos começar. A gente pegou, fez uma estimativa de custo ali bem por cima, e aí a hora que começou, a casa onde eu morava com os rapazes lá também, junto uma outra nutricionista que já tinha acompanhado, ela não tinha feito parte de nenhuma dessas reuniões do ano e meio. Ela só estava esperando, falou assim: começou, ela entrou também. Então, assim, a gente começou na CSA Manaus com 2 famílias, né? A minha família e a outra família dessa nutricionista. E hoje a gente chegou em 80, né? Somos 80 famílias que fechamos esse ciclo. Então, tem uma diferença disso que você falou. Qual o número de pessoas necessárias para iniciar uma CSA? Uma família, né? Eu diria assim. Mas pensando na viabilidade econômica, a gente tem que pensar, aí vai mais a fundo um pouco. No caso do Joed específico que eu estou trazendo para vocês de Manaus, ele já tinha uma feira, né? Então ele foi fazendo o quê? Uma transição econômica, né? Igual tem uma transição agroecológica do agricultor que deixa de usar veneno, deixa de usar adubo químico para produzir o orgânico. Na CSA a gente também tem uma transição econômica. A gente está saindo da economia capitalista, a gente está indo para uma economia associativista, uma economia solidária, né? E esse caminho ele tem que ser trilhado, tem que ser feito devagarzinho. Então pode ser que às vezes demore um tempo para o agricultor atingir essa viabilidade. Outra coisa é uma realidade às vezes de um agricultor que ele nem está plantando, né? Ou que ele vai começar a plantar ainda, ou ele não tem ainda um canal de escoamento. Isso foi muito o caso da Dina lá em São Carlos, que o Wagner também acompanhou bastante, né? Então, o pessoal, para montar ali a CSA com ela estava quase desistindo. Ela estava na construção civil, se não me engano, e ela tinha ido para o campo, ela estava quase retornando para a construção civil, e aí parou, né? O grupo segurou ela lá e falou: não, vamos fazer aqui o cálculo. Mas só daqui 3, 4 meses que eu vou ter colheita. Não, tudo bem, a gente te apoia nisso. O que você precisa? É o teu salário, é as sementes, é o adubo? Vamos fazer aqui um custo. A gente consegue esse grupo de 10, 20 pessoas para te ajudar a assistir nessa produção, e depois, quando começar a colher, começou a colher. E, fantasticamente, nesse caso da CSA de São Carlos, em 2 meses, combinado deles eram 3, 4 meses para começar a receber alguma coisa. Em 2 meses, eles já tinham uma cesta ali bem tímida, de 4, 5 itens, mas já era um resultado desse investimento que os agricultores fizeram, né? Então, eu vejo um pouco disso, né? Deixa depois para o Wagner falar. E aí, talvez também para te chamar para responder essa aí, Wagner, né? Como conseguir calcular os gastos necessários para a CSA? Eu acho que esse, né? Como conseguir calcular esses custos de produção, planejamento, né, do orçamento.
Então, eu acho que as respostas que você deu já contemplam o que eu iria falar também, muito bom. Com relação aos gastos, Miguel, eu não sei se você é agricultor, mas assim, a agricultora tem uma noção clara já de quais são os gastos necessários, quais são as necessidades, né, que ele tem para poder continuar fazendo o trabalho dele. O que geralmente precisa de energia elétrica, de água, de irrigação, de compra de semente, construção de estufas, máquinas e equipamentos, salário, né, ou contrapartida financeira, o nome que a gente queira dar para essa remuneração daqueles que vão trabalhar no campo, enfim. Como conseguir calcular isso? É levantar essas necessidades. Quais são essas necessidades por um período de tempo? Nós temos na CSA Brasil algumas planilhas que podem nortear esse cálculo, né, com itens para a gente não esquecer de nenhum deles. Mas é muito importante partir da realidade concreta assim, desses agricultores, porque às vezes ele não tem também essa clareza. Se ele não tem essa clareza, para que a gente comece, a gente tem que começar baseado em alguma coisa. E o mais concreto que existe, geralmente, para um agricultor, para a agricultora, é a realidade que ele tem no momento de venda para uma feira, para um atravessador qualquer. Ele está recebendo X reais por mês ali, aquilo sustenta bem ou mal as necessidades dele. Talvez esse seja um caminho, começar a partir desta realidade, que talvez até seja cruel, e a partir disso tentar melhorar essa realidade enquanto grupo, e a partir do momento que a gente começar a rodar a CSA com base nesse levantamento inicial de gastos, digamos assim, que o grupo do coração da CSA possa atuar na gestão compartilhada, como a gente disse no princípio, atuar ajudando esses agricultores e essas agricultoras a ter uma clareza maior de gastos e de necessidades. E registrando tudo isso para que num próximo ciclo, e é importante quando começa uma CSA, a gente começar com ciclos menores. Talvez pegar uma estação do ano, vamos pegar agora, vai começar a primavera, vamos financiar a primavera. Depois, quando terminar a primavera, vamos planejar o verão, né? E assim por diante. Então, fazer ciclos menores para atingir a estabilidade depois de fazer um ciclo de um ano, pegando as 4 estações do ano. Então, Miguel, partir desse levantamento de gastos para períodos curtos, né? Talvez menores assim, e se não tiver clareza desses gastos, que se baseie em algo concreto, por exemplo, que é o que o agricultor, a agricultora vem recebendo atualmente. Eu não sei se eu consegui responder sua questão, mas é nesta linha que a gente atua na CSA. Dá um salve para nós aí se a gente respondeu as perguntas, Miguel. Pode ser no chat mesmo. Nossa. Miguel? Não consegui te ouvir, Miguel. Se for o caso, escreve. Ou outras questões também, pessoal, estamos à disposição. Hein? Ele digitou que a gente não está certo. Beleza. Beleza. Mais alguém? Temos aqui o Theo Ishido também, que está tentando levar uma CSA ali para Caxambu. Acabou de sair agora, vamos ver se ele sai. Ô, Theo, conta com a gente aí. Vamos deixar o contato aí também, né, Ariel, para vocês todos, né? O Theo está falando aí de estar na luta aí para criar uma nova CSA lá em São Lourenço, Minas Gerais. Ô, terra boa, Minas Gerais, né? Para a gente poder estar conversando aí, enfim, a gente vai se ajudando mutuamente. A gente não sabe tudo, né? Mas a gente pode partilhar um pouco da experiência aí, né? Independente de curso, etc., a gente vai se falando aí. Vou passar o contato meu do Ariel no WhatsApp, e-mail, manda sinal de fumaça para nós, o que você tiver aí para a gente ir trocando ideia, tá? Olha lá, o meu já está ali, o Ariel colocou WGN_SP, esse é o Wagner.
Tem esse aqui que vocês podem entrar em contato também, daí a gente passa os WhatsApp, passa os contatos, outros materiais que a gente possa ter. Imagino que todos vocês estejam aqui por terem visto talvez alguma das nossas redes sociais, então quem não tiver ainda siga lá o Instagram, o Facebook, nossa página. E aí a gente agradece. Bom, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição. O Miguel está comentando aqui, né, que está no processo para começar a comercializar. Não comercializa não, Miguel. Faz CSA que é realmente fazer algo diferente, né? Porque o negócio de comercializar é fazer mais do mesmo, né? Assim, vamos começar com uma CSA. Eu acho que é o melhor caminho, assim, a gente... Nossa, seria muito legal termos agricultores, né, falando sobre isso, porque daí é o agricultor falando, né? A gente tem muito testemunho de agricultores que fala isso, né? Fala, precisamos, nossa, precisa ser CSA, né? O olho brilha e, enfim, é muito legal. E deixar aqui para vocês também o convite, né, de participar com a gente no ano que vem, novembro do ano que vem, de 2021, acontecendo aqui no Brasil a 8ª Conferência Internacional de CSA, e vai ser provavelmente na cidade de Manaus, junto com a Urgency, né? Então, um planejamento da CSA Brasil junto com a Urgency para trazer essa conferência para cá. E ela já estava sendo planejada no momento antes da pandemia, né? Agora a gente também está sendo cauteloso, mas esperamos que até lá a pandemia tenha se segurado, principalmente por conta do desenvolvimento de vacina também. Mas a gente levar mais, né, desse movimento para outros lugares onde, né, no Brasil, onde está menos desenvolvido ainda, né? Tem muitas CSAs aqui em São Paulo, tem muitas CSAs no Sudeste, no Sul, quase 40 CSAs agora em Brasília, né, só no Distrito Federal. E temos agora, depois da CSA Manaus, né, mais 3 ou 4 CSAs estão nascendo já na capital de Manaus, uma outra em Maués também no interior. Temos a Lenise ali com a CSA Iandê em Belém do Pará e também em São Félix do Xingu, no sul do Pará. Então, né, a gente está vendo que a Amazônia também está vindo muito forte, essa questão da economia solidária, junto com outras formas da gente praticar agricultura, que seria nessa relação da CSA em si. E está todo mundo interessado em saber o que a gente está fazendo diferente aqui no Brasil. O Wagner trouxe da gente criar as CSAs aqui como obras de arte. Isso é um diferencial que a gente tem de qualquer outro país, praticamente. Na América do Sul, isso está vindo com bastante força, né? Com a Carol, que estava presente com a gente até agora, e está levando para a Colômbia. A Camila também, que está levando ali para o sul do Chile. O pessoal na Argentina, né? Os jovens da Economia de Francisco. Eu acabei não falando disso, mas também faço parte do processo da Economia de Francisco, que é um chamado do Papa Francisco para que jovens do mundo inteiro pudessem repensar a economia e trazer novas formas, experiências de economia que não deixassem ninguém para trás, né? Que a gente pudesse cuidar dos outros e também na nossa casa comum, que é o planeta Terra. Então, foi um chamado muito legal assim do Papa Francisco, né? Além do Vaticano, não ligado diretamente com a Igreja, mas um chamado dele enquanto figura, que é muito benquista no mundo inteiro. E as CSAs estão muito fortes dentro disso, né? Estamos tendo a oportunidade de levar para dentro desse movimento de novas formas de economia os modelos econômicos que são propostos dentro da CSA, né? Que a gente tem os princípios norteadores que a gente passou para vocês hoje, mas cada CSA é única, né? E cada CSA tem o seu DNA próprio, tem essa forma de expressar esses DNAs próprios, né? Então, é muito importante o que a gente está fazendo, deixamos um convite para todo mundo aí e deveremos fazer mais rodas de conversa até o fim do ano, né? Temos aqui uma mensagem da Miriam. Parabéns pela iniciativa, sou como vocês, também estou criando caminhos para um mundo melhor a partir da regeneração dos solos e por consequência da vida. Saúde a todos e abraços, né? A Rosângela ali colocou para a gente, obrigado por toda a informação tão importante. Eu e algumas pessoas de São José dos Campos estamos organizando uma CSA. Estamos animados com a primeira
sexta, nessa semana, mas a pandemia atrapalhou bem. Sítio Nossa Senhora da Aparecida, estamos começando uma CSA nova na região do Vale do Paraíba. Creio que essa é a saída para uma economia solidária, né? Sítio Nossa Senhora da Aparecida manda depois uma mensagem para a gente conseguir incluir vocês no nosso mapa, né? A Rosângela ali também, sou da Comissão Socioambiental de São José dos Campos. Imagina que a Rosângela está junto com a Karen já também, né? Que tem sido uma grande divulgadora do CSA, não só aqui na região de São Paulo. A Karen é São José do Rio Preto. Ah, São José do Rio Preto. Tem um pessoal lá que está em São José dos Campos. Tem CSA Guajuvira, lá em São José dos Campos. Tem o pessoal de Monteiro Lobato também, o Yuri, né? Se não me engano, Tiago. Tem também em Taubaté, o outro Tiago também em Taubaté, CSA Taubaté. Tem em Guaratinguetá, temos contatos ali na região de pessoas que estão com CSA. Fala com a gente que a gente passa os contatos aí. Isso, e avisem a gente também, né? A gente tem um mapa que a gente tenta manter atualizado ali no nosso site da CSA Brasil, um mapa bem simples do Google mesmo, mas é onde a gente consegue visualizar mais facilmente, entrar em contato com essas outras CSAs. Então, se vocês iniciarem alguma CSA ou souberem de alguma CSA que não esteja no mapa, avisem a gente que a gente tenta manter ele o mais atualizado possível, né? E a gente vê também que é muito importante nesse trabalho em rede. A CSA de vocês começou, é muito bacana criar um Instagram, que daí a gente consegue conectar todo mundo em rede, né? Responder, vira e mexe ali no nosso perfil do Instagram da CSA Brasil, a gente recebe, tem CSA em tal lugar, a gente já responde, já marca a pessoa e daí a CSA local consegue entrar em contato, né? Então, né, vamos fazer crescer cada vez mais essa rede aí e estar em contato, que é importante para a gente se apoiando e sabendo das novas experiências também. A Lígia está perguntando se vai ficar disponível. Sim, o Ariel está gravando. Depois nós vamos subir ela para o YouTube, né? E vamos disponibilizar o link lá no link da CSA Brasil. A gente divulga no Facebook e no Insta também. Ah, legal. A Rosângela respondeu, né? Estou junto com Luciano e Carol, do Sítio Nossa Senhora Aparecida, todos participando hoje aqui, a família inteira, então. Legal. Bom. É isso aí, pessoal. Então, se não temos mais perguntas, boa noite, bom final de semana. Eu estou com vontade de ir no banheiro aqui, agora preciso ir correndo no banheiro, porque eu tomei muita água durante a live, agora estou aqui apertado. Que é isso, perfeito, pessoal. Muito obrigado aí da presença de todo mundo, a gente agradece e até a próxima, a gente divulga nas redes sociais. Bom final de semana para todo mundo. Valeu, Ariel. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Tchau. Boa noite. Boa noite.